pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de geografia e hoje vamos conversar sobre a economia da região sudeste, tá? Bom, pessoal, a região sudeste ela pertence à maior região geoeconômica do país em termos de economia. A economia dessa região é muito forte e diversificada, certo? Nós sabemos, e desde criança nós ouvimos falar muito em São Paulo, em Rio de Janeiro, principalmente, porque são duas grandes metrópoles. Essas duas metrópoles, elas movimentam muito o país, elas exportam muitos produtos, elas importam muitos produtos, geram muitos empregos. Então, nós temos aí a região com a economia mais desenvolvida, tá, do Brasil. Bom, entre as grandes atividades econômicas, nós vamos destacar aí o extrativismo, a agricultura, a pecuária, a indústria e o turismo. O extrativismo, pessoal, é aquilo que a gente já viu, o animal, o mineral e o vegetal. O extrativismo animal acontece aí principalmente através da pesca nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já o mineral, o maior extrator de minérios é Minas Gerais, que produz ferro, manganês, bauxita, que é alumínio, vários outros, urânio. O Rio de Janeiro, extrai petróleo, E no Espírito Santo, além do petróleo, também é explorada a área monazítica, que é os fosfatos naturais de sério, latânio. São todos usados aí em indústrias, em vários produtos. E em São Paulo é extraído uma grande quantidade de chumbo, certo? No município de Iporanga. Já o extrativismo vegetal, que durante muitos anos destruiu grande área da vegetação nativa. Hoje há apenas extração de madeira junto à floresta tropical, ao norte do Espírito Santo, e uma exploração no Cerrado de Minas Gerais para a obtenção de lenha. Isso se dá, o extrativismo vegetal já foi tão explorado, que hoje tem menos exploração nesse sentido. E aí nós vemos aí, imagens da pesca, do extrativismo da madeira e da extração do petróleo aí no Rio de Janeiro. A agricultura, o setor agropecuário é muito desenvolvido, e bem diversificado, certo? E aí nós vamos ter essa diversificação devido à existência de vastos solos férteis, a terra roxa, como é conhecida. E embora o café tenha sido uma força econômica na primeira ocupação do estado de São Paulo e de seu desenvolvimento econômico, o cultivo tem sido reduzido, tem bem menos cultivo de café. Hoje em dia, quem produz mais café é a região sul de Minas. Atualmente, intercala-se com outras culturas ou foi inteiramente substituído, Então, o que é que nós temos aí? O café, no início da colonização, ele era o carro-chefe aí, foi um carro-chefe para o desenvolvimento de São Paulo. E hoje em dia já quase não é cultivado, ou pelo menos em uma escala bem menor. Bom, destacam-se na produção da agricultura regional a cana-de-açúcar, a soja e a laranja. O Sudeste, é o maior produtor, de cana-de-açúcar do país, certo? Concentrado aí na Baixada Fluminense, na zona da Mata Mineira e no estado de São Paulo. Vejam que 50% do total nacional é cultivado nessa região. Já o cultivo da soja apresenta crescente avanço, pois é utilizada muito na indústria de óleos e de rações para animais, sendo grande parte exportada também, certo? Em sua maior parte é destinada à industrialização e a laranja é destinada à exportação, do suco. Essa produção de laranja é realizada principalmente no estado de São Paulo, tá? E também, nós temos outros produtos em destaque, como o milho, o arroz, a mamona, o amendoim, entre outros. Nós vamos ver, essa fotinha aí é produção de laranja,
Então, quando a gente pensar aí na agricultura da região sudeste, nós temos que lembrar do cultivo da cana-de-açúcar, da importância do cultivo da cana-de-açúcar, da soja e da laranja, tá bom? E a pecuária, gente? A pecuária, né, a criação do gado aí, dos animais, predomina aí o rebanho bovino, a criação da raça Zebu, né? É o maior rebanho bovino do país, certo? Em São Paulo, existe uma concentração grande de gado de corte. O que é gado de corte, professora? É aquele gado destinado, né, aos frigoríficos, a vender a carne que nós consumimos. Em Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e a região de Montes Claros são fortes em criação e pesquisa de melhoramento de raça de gado, ou seja, eles investem muito, né, para melhorar as raças do gado por lá. E o Espírito Santo possui uma criação mais concentrada ao norte do estado. Minas Gerais é o maior produtor de gado bovino e responsável por mais da metade do gado suíno da região. Todos os estados são produtores de aves, sendo São Paulo o maior criador de codorna do Brasil e produtor de seda do casulo, usada na indústria têxtil, né? Que é sericicultura, né? Quando falar aí da produção do casulo. Bom, pessoal, então, cada vez mais o que é que nós vemos? Que a região ela é destaque, né, em várias coisas importantes. Vemos aí, ó, maior produtor de gado para corte, né? Gado suíno e gado bovino, né? Então, é uma região realmente que a economia faz uma diferença para o país, tá? Bom, o Sudeste possui também o maior parque industrial brasileiro. Olha aí, né? Então, a maior parte das indústrias, né, do Brasil estão na região Sudeste. São indústrias dos segmentos alimentícios, petroquímicos, automobilístico, metalúrgico, siderúrgico, entre outros, né? Isso é informação que nós já temos pelo conhecimento de mundo. São Paulo, principalmente a gente escuta muito falar São Paulo, né? Tem muitas indústrias, então realmente é a parte mais desenvolvida do Brasil. E aí nós temos algumas imagens, ó, né? Porto, petróleo. Não existiam indústrias no Brasil até o final do século XIX. Todos os produtos industrializados eram importados de outros países. Só há cerca de 100 anos a industrialização se iniciou na região Sudeste, onde se desenvolvia a cafeicultura, a indústria de transformação e a mais desenvolvida sendo São Paulo, né? O maior parque industrial da América do Sul. Então, veja, São Paulo não é só o maior parque industrial do Brasil, mas da América do Sul, certo? As principais atividades industriais são automobilística, nós vamos ver os estados que tem, siderúrgica, aeronáutica, naval, petroquímica, materiais elétricos e eletrônicos. E logo abaixo nós temos um mapa da distribuição das indústrias por região. Vamos entender aí o mapa, né, o gráficozinho, certo? Na região Sudeste, essa parte de verde, gente, essa parte de verde toda são, né, a quantidade de indústrias que tem na região Sudeste. Na região Sul de lilás, Nordeste de laranja, Centro-Oeste azul e Norte rosa. Então vocês veem aí que São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, né, e Rio de Janeiro são responsáveis por mais da metade das indústrias do país, tá bom? O gráfico mostra exatamente isso. Olha aí, ó, de cada 100 indústrias, 53 se localizam no Sudeste, certo? Então, realmente é uma região muito desenvolvida. A economia da região Sudeste também, né, se destaca nessa região a indústria de alimentos, alumínio, corte, artefatos de papel, móveis e eletrodomésticos. O comércio é muito intenso e é grande arrecadação de impostos. No centro das capitais o movimento é forte, com grandes shoppings, como também nas cidades, né?
Cidades portuárias. Professor, e o que é cidades portuárias? São aquelas cidades que têm estrutura para receber, para grandes navios ancorarem, né, para poder descarregar, para as pessoas, enfim, facilita aí a movimentação. É como se fosse, gente, uma rodoviária, né, como a gente tem a rodoviária para os ônibus embarcarem e desembarcarem. Pronto, uma cidade portuária tem um porto, onde os navios embarcam e desembarcam, né? E a gente tem que, quando a gente pensa em navio, a gente não tem que pensar só aquele navio de passeio, não, que a pessoa vai uma vez na vida, não, né? Vocês têm que pensar em navios de cargas que chegam com milhares de produtos, né? Aqueles containers enormes, certo? Então, o comércio, né, utiliza muito esse serviço, né, dos portos. Bom, o comércio é muito intenso e tem grande arrecadação de impostos. No centro das capitais o movimento é forte, com grandes shoppings, como também nas cidades portuárias para escoamento de mercadorias. E aí, nós vamos ter o gráfico também mostrando aí a quantidade de shopping centers que tem nas regiões. Adivinha quem é que ganha? Quem mais tem aí? Né? Então, vamos lá. Os principais portos são os de Santos, Rio de Janeiro, Vitória e Tubarão. Vitória e Tubarão é no Espírito Santo, do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro e de Santos em São Paulo, né? O Sudeste exporta café, açúcar e sal. O que é exportar? É vender para fora, né? Importa, compra combustíveis, calçados e tecidos e matéria-primas, automóveis, máquinas, produtos manufaturados, químicos e farmacêuticos nos portos. Nos portos há uma grande movimentação, né? Um grande movimento de exportação e importação, aquele que eu falei, né? Temos que pensar nos navios, como os navios de cargas que chegam com milhares de produtos, né? E em relação aos transportes, o Sudeste também possui a melhor e maior rede do Brasil, como também as principais rodovias e ferrovias. Então, gente, é praticamente tudo, né? Então, a região Sudeste também tem as melhores rodovias e ferrovias, os melhores meios de transportes, tá bom? Bom, olha aí, gente, que lindo, né? Que imagem linda, certo? E aí também, né, como não podia ser diferente, São Paulo tem aí um dos melhores aeroportos, né, internacional, certo? Tem também o Aeroporto Internacional de Confins e o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A navegação fluvial é feita principalmente em alguns trechos do Rio São Francisco e do Rio Paraná. Bom, vocês já sabem, né, o procedimento. Vocês vão ler o texto com bastante atenção, vão resolver as atividades da página 159 e 160. Precisando, retorna ao texto, né, para tirarem as dúvidas. E qualquer coisa, eu estou aqui para falar com vocês, para a gente discutir o assunto, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.